Olá a todos, iremos agora iniciar a apresentação do artigo intitulado Who Benefits from Global Value Chains and Participation? Does Functional Specialization Matters? O autor, Peter Plitja, ele é estudante de pós-graduação e também professor júnior da Universidade de Research and Surgery na EA. O artigo ele visa apresentar quais as cadeias globais de valor e como elas possuem, dentro de uma economia integrada, a suas produtividade global e com elas, como que apresenta a complexidade de novas oportunidades e atualização. O autor ainda apresenta que os transbordamentos de conhecimento e os efeitos de rede demonstram influenciar positivamente a produtividade. No entanto, a participação do CVG, da cadeia global de valor, não distribui seus ganhos de maneira uniforme. Ainda que o valor agregado da cadeia como um todo aumente, ela ainda assim não apresenta uma uniformidade de seus ganhos. Os efeitos da participação da cadeia global são diferentes para países de baixo e altos salários, sendo que os últimos se beneficiam mais em relação aos primeiros. O artigo contribui para uma linha de pesquisa ao explorar a heterogeneidade dos efeitos da cadeia de valor de uma forma a mostrar quais são as participações, sejam eles de nível macro ou micro. Tiveram uma grande participação na apresentação dos dados, a Word Input Output Database e também as especializações, dados de especializações de funções. O artigo ainda mostra que foram aferidos 35 indústrias em 40 países durante o período de 2000 a 2011, dentro desse compêndio de estudos, né? Além de mostrar os benefícios da participação da cadeia global de valor, dependendo da especialização funcional dos participantes, bem como a especialização funcional de seus parceiros dentro da cadeia de valor. O objetivo do estudo foi, no final das contas, definir uma vertente da literatura sobre a cadeia global de valor que mostre artigos qualitativos com fortes fundamentos na teoria da administração e trabalhos empíricos e exploratórios que fizeram com que os recém-descobertas junto à parte da World Input Output com os dados das empresas apresentados pudessem ser assim eh, verificados. Essas duas vertentes, ao ver a apresentação do artigo, desenvolveram-se majoritariamente de forma independente e em detrimento da compreensão das consequências às quais a cadeia global de valor apresenta sobre os seus intuitos distintos dos autores da economia mundial. O desenvolvimento teórico ele apresenta uma teoria, um conceito e as hipóteses. Em teoria, é apresentado que a produção tem sido cada vez mais dividida em tarefas individuais que se unem para formar um produto final. O conceito de comércio de bens finais deu lugar, assim, à ideia de comércio de tarefas, e não mais um único produto em si. A análise da cadeia global de valor se concentra especificamente em como o processo de produção é fatiado e nas interações não comerciais que essas divisões produzem. A cadeia global de valor ela acaba se mostrando como modelada pelas proximidades geográficas culturais. Isso é muito importante porque diminui os custos tanto com transporte e facilita a parte de comunicação e datas de limites de entregas e tudo mais. Por fim, a análise da cadeia global de valor mostra que o comércio permite uma oportunidade de estudar as relações não mercado entre os participantes, de forma a verificar que participantes da cadeia global de valor que ocupam posições de destaque na hierarquia em termos de suas tarefas, especializações dentro da cadeia de valor em si, se beneficiam mais em relação aos outros, o que teoricamente seria o contrário, uma vez que perceberia-se que quem possui menor hierarquia se beneficiaria mais de estar próximos aos grandes conglomerados. O estudo ainda apresenta que a lógica do ganho tecnológico sugere que as empresas de menor capacidade seriam, teoricamente, as que mais se beneficiariam da cooperação entre as empresas. Mas essa narrativa se perde um pouco na realidade, porque isso acaba não se mostrando tanto real,
uma vez que o valor adicionado ao longo do processo da cadeia de produções mostra que as firmas que mais dominam a cadeia global de valor podem influenciar sua arquitetura e se posicionar nas etapas da cadeia global de valor da maneira que eles precisam e da maneira que for melhor para eles, deixando assim uma vantagem muito maior para aqueles que possuem já um alto nível de hierarquia. Consequentemente, as empresas com menor capacidades ficam responsáveis por tarefas vinculadas muito mais com, valores menos agregados dentro dessa cadeia. Ainda que seja muito benéfico para elas, poderia trazer maiores vantagens, coisas que não acontecem. Por fim, a participação da cadeia global de valor, portanto, não apenas leva a oportunidades de transferência e especialização de tecnologias, mas também determina quanto uma empresa pode lucrar graças à sua posição hierárquica em relação aos seus parceiros dentro da cadeia de valor. É usado os dados da IDE que permite mostrar que diferentes países se concentram em diferentes funções de negócios. Como os países mais ricos, o estudo apresenta como, por exemplo, Alemanha, Reino Unido, focam-se muito mais na parte de P&D e logística do que necessariamente na parte de fabricação, que fica voltado mais para países que têm menos expressões hierárquicas dentro da cadeia de valor, como, por exemplo, é citado Eslováquia e Polônia. A lição dos dados no nível da empresa é, portanto, transferível para toda a economia com uma forte implicação da especialização funcional. Quanto mais especificado, melhor vai ser essa posição hierárquica. O estudo ainda vai mostrando que a especialização funcional e a especialização em estágio de produção são dois conceitos distintos, mas que muitas vezes são usados de forma intercambiáveis e também aqui acabam acrescentando muito crescimento para parte das empresas. O estudo apresenta que as funções de negócios de P&D vêm como primeiros estágios da produção, enquanto a função de negócio de marketing vem como última, dando uma linearidade muito grande para a parte de como que é agregado o valor dentro dessa cadeia. O estudo na parte de conceitos e teorias ainda apresenta as hipóteses, que são respondidas logo subsequentemente. A hipótese 1 fala sobre o aumento da participação, vem falar sobre aumentar a participação da cadeia global de valor, beneficia mais indústrias orientadas para a fabricação. O estudo responde que, como a proporção de codificáveis em relação a conhecimentos tácitos é maior na fabricação em oposição a outras funções de negócio, como marketing, por exemplo, as indústrias orientadas à fabricação são mais adequadas para se beneficiar ao máximo da participação dentro da cadeia de valor. A hipótese 2 fala: as indústrias orientadas para a fabricação se beneficiam desproporcionalmente da integração da cadeia de valor em comparação com os pares focados em P&D. O estudo apresenta que a perspectiva da indústria orientada para a fabricação é enriquecida pela distinção com que tipo de outras indústrias a participação da cadeia de valor acontece no final das contas. A participação da cadeia de valor leva a bons níveis de conhecimento, mas é provável que isso aconteça apenas em certos tipos de funções de negócio, como, por exemplo, P&D. Quem utiliza-se de P&D tem uma grande vantagem em relação às partes de operações mais funcionais de fabricação. Na hipótese 3, fala sobre os países altamente desenvolvidos não colherem benefícios desproporcionais em relação às participações dos demais na cadeia de valor. É respondido que a participação da cadeia global de valor na parte sul do globo está aumentando sim, assim como as capacidades das participações engajadas. Levando esse argumento ao extremo, devemos observar os efeitos da participação da cadeia global de valor, independentemente de olharmos para a posição a qual ele está dentro do globo terrestre, não sendo necessariamente seccionado entre primeiro mundo e terceiro mundo, mas sim sendo diferenciado por aquilo que pela função que ele agrega, se é uma parte mais estratégica ou se é uma parte mais de fabricação. A hipótese 4
vem falar sobre o aumento da participação da cadeia global de valor intraindustrial, de forma a beneficiar mais as indústrias do que o aumento na participação regular em si da cadeia global de valor. A proximidade tecnológica oferece mais oportunidades para os spoilers de tecnologia, mas a necessidade de coordenação intensa pode resultar em estruturas hierárquicas mais rígidas. Os efeitos desses spoilers de tecnologias na hierarquia da cadeia global de valor mostra que as cadeias globais de valor intraindustriais são intensificados pelo investimento estrangeiro direto, que é particularmente comum na indústria e também está associado a ganhos de valor agregado. Dessa forma, a metodologia utilizada nesse estudo mostra que foram apresentadas análises baseadas em dados da World Input Output Database cujas versões de 2016 fornecem um painel de 54 indústrias em 43 países durante um período de 2000 a 2014. Esses foram os dados aos quais eles foram coletados dentro da World Input Output. Foram usadas tabelas de insumos e produções para calcular as medidas da participação do valor agregado estrangeiro, FVAS, e contas socioeconômicas para valor agregado, cujo capital de mão de obra também entra nesse cálculo. Todas as moedas foram convertidas em dólar americano com uma precificação de 2010 para ter uma homogeneidade das análises. O cálculo para o valor agregado estrangeiro, o FVAS, revela quanto que o valor agregado total da cadeia global de valor especificado é produzido no exterior, uma medida de integração internacional. Com isso, nos dados, nós temos a tabela 1, que fornece as estatísticas resumidas das variáveis chaves. O painel está desequilibrado, porque algumas indústrias em alguns países apresentam lacunas no conjunto de dados. Não tem os dados todos apresentados uniformemente, ou a falta desses dados, da apresentação desses dados. As estatísticas são calculadas em dimensões de tempo, indústrias e países, ou seja, agrupamento por dados. Na tabela 2, é dividida as estatísticas resumidas de acordo com o grupo de países. As funções de negócios de P&D e marketing ganham em muito mais importância com o crescimento e desenvolvimento dos países, e o oposto é verdadeiro para as funções de negócios de fabricação, conforme explicado anteriormente. Dessa forma, a participação média geral da cadeia global de valor das empresas estrangeiras, as FVAS, é semelhante aos seus grupos de países ao qual elas são pertencentes, mas a divisão revela um padrão, que é a parte de como que essa função se dá, se é de desenvolvimento, de inteligência, ou se é de fabricação. Os países de baixo desenvolvimento são menos integrados dentro da cadeia global de valor e muito menos orientados para P&D, sendo mais orientados mesmo para a parte de fabricação. Na tabela 3 mostra a participação da cadeia global de valor voltado para o desenvolvimento e marketing, aos quais estão no mesmo nível de países desenvolvidos. Já as FVAS aumentam ao longo do tempo para todos os três grupos de desenvolvimento, sejam eles altos, médios ou baixos. Somente durante a grande crise financeira global de 2014, a integração econômica sofreu uma certa queda. O tipo de aprofundamento da participação da cadeia global foi, no entanto, diferente entre os grupos de desenvolvimento, tendo mais facilidade para os grupos de desenvolvimento e marketing. Todos os grupos de países aumentaram sua participação na cadeia global de valor, relacionado ao marketing em si, mas, enquanto os países de baixo desenvolvimento aumentaram sua participação na cadeia global de valor orientada para a fabricação, os restantes tiveram seu direcionamento voltados para o P&D. Os resultados apresentam resultados econométricos, que apresenta que é certo que essas especificações não identificam qualquer efeito causal da participação da cadeia global de valor no valor acrescentado dentro dessa cadeia.
sendo que as indústrias em crescimento podem participar cada vez mais da cadeia global de valor, enquanto a participação da cadeia em si pode trazer maior valor agregado a todos os participantes, embora sim a parte de ganho-ganho tenha um grande desequilíbrio. Na participação da cadeia global de valor e o valor agregado, a tabela 4 apresenta que os resultados de benchmark, como apresentado na coluna 1, das FVAS, têm um total de impacto positivo no valor adicionado. Adicionando as especificações de funções da indústria usando a intensidade das funções de negócio de desenvolvimento, fabricação e marketing. A coluna 2 ainda sugere que as indústrias com foco em marketing produzem relativamente menos valor agregado, mantendo os outros fatores de produção constantes. Os resultados não mudam quanto são considerados tanto a participação da cadeia global de valor quanto especificações funcionais. Isso é visto na coluna 3. E a coluna 4 mostra que especializações da fabricação só é lucrativa se for acompanhada de uma participação suficiente dentro da cadeia global de valor. A tabela 5 mostra que as vantagens na participação da cadeia global de valor são consideravelmente menores no caso de links relacionados a marketing, conforme visto na 4 também. Uma visão alternativa é que a participação da cadeia global de valor relacionada à fabricação fornece benefícios proporcionais e que os links da cadeia global de valor relacionados ao desenvolvimento estimulam a transferência de conhecimento. Além disso, pode ser uma dica para o menor valor agregado estar associado a tarefas como montagem que antecedem a própria distribuição dessa comercialização. Já nas cadeias globais de valor interindustriais e especializações funcionais, tem na tabela 6 que a coluna 1 sugere uma forte associação positiva entre a participação da cadeia global inseridas na intra-industrialização e o valor agregado. A coluna 2 revela que essa diferença é ainda mais proporcionada por indústrias não ativas na fabricação, que estão em linha junto a esses resultados que foram previamente apresentados. E, surpreendentemente, na coluna 3, é sugerido que a atualização dos processos de fabricação ocorre principalmente entre o não estar dentro dessa industrialização, o que contraria a visão de melhoria gradual pela implementação do padrão de fabricação e melhores práticas, mostrando assim a sua especificação dentro dos setores. E mostra-se na tabela 7 uma pergunta: o desenvolvimento dentro dos países importa? A tabela 7 vem mostrar que sim, que isso importa muito, que os resultados da coluna 1 mostram que os retornos da participação geral da cadeia global de valor são os mesmos em relação a todos os aspectos. No entanto, se distinguirmos entre os negócios de funções dos parceiros dentro da cadeia global de valor, o desenvolvimento de país importa, como mostra na coluna 2, mostrando que quanto mais desenvolvido for um país, muito maior será a sua parcela de ganhos dentro da cadeia global de valor. Nessa conclusão, o autor mostra que existe uma forte associação positiva entre o valor agregado e a participação na cadeia global de valor. Esse efeito é ainda mais importante para indústrias orientadas para a fabricação. Isso provavelmente decorre dos vínculos mais próximos de uma hierarquia mais rígida presente nos setores de manufatura, que induz ganhos tecnológicos e ressalta em atualização dos processos. Ao distinguir entre as FVAS relacionadas às funções de negócios, de desenvolvimento, fabricação, marketing, dos parceiros que estão relacionados à cadeia global de valor, revelam a segunda dimensão da heterogeneidade dos efeitos da participação da cadeia global de valor. Como a estrutura da participação dessa cadeia muda ao longo do processo de produção, os efeitos agregados podem mascarar as verdadeiras consequências da hierarquia dessa cadeia e dos ganhos tecnológicos. O aprofundamento da participação da cadeia global de valor com um parceiro focado em Marte oferece significativamente menos benefícios do que a participação dentro do PID, dentro dessa cadeia.
relacionado à fabricação, sugerindo a posição desfavorável das indústrias envolvidas em estágios finais de fabricação, como a montagem, por exemplo. A hierarquia da cadeia global de valor e a forte competição em tais tarefas são os culpados diretos pela distribuição desigual do valor agregado. Os países podem ser afetados pela participação na cadeia global de valor com base em seu desenvolvimento, enquanto os países de baixo desenvolvimento se beneficiam mais da participação relacionada ao planejamento de desenvolvimento do que os outros. O oposto é verdadeiro para a fabricação. As descobertas mostram a transferência da tecnologia dos países com mais competência para aqueles com que apresentam menos especificações. A participação da cadeia global de valor relacionada à fabricação é menos lucrativa para os países de baixo desenvolvimento, provavelmente devido à sua vantagem competitiva relativamente fraca e de mão de obra barata nessas funções de negócios em relação às competições com países desenvolvidos. Geralmente, não encontramos evidências que apoiam ou a hipótese de que o norte global se beneficie mais na participação da cadeia global do que o sul global, eh, exceto para aprofundar a atualização funcional das indústrias e países. Também vale a pena investigar a heterogeneidade dos efeitos que a cadeia global de valor traz dentro das rendas desses indivíduos, mas isso é uma proporção para estudos futuros. Desta forma, expandir a amostra de dados para cobrir mais economias em desenvolvimento é um passo crucial para uma política de desenvolvimento informada. Os impulsionadores da heterogeneidade e dos efeitos da participação dentro da cadeia global de valor, por exemplo, apresentam que os ganhos e os gastos com o projeto de desenvolvimento podem estimular ganhos tecnológicos a partir da participação da cadeia global de valor por meio da maior capacidade de absorção. A política poderia então se concentrar em aumentar os benefícios da participação da cadeia global de valor, bem como mitigar o dano potencial que ela causa. Com isso, nós concluímos então a nossa participação e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Abraços.